Então, galerinha, a gente voltou aí rapidinho no nosso intervalo, beleza? Tempo todo mundo tomar água, ir ao banheiro rapidão, responder aquela mensagem que não poderia deixar de ser respondida no WhatsApp, mas a gente volta agora com concentração total nas nossas questões, para a gente entender como é que vai funcionar um sistema, né? Como é que a gente vai ter essa propagação de calor presente naquele nosso sistema ali, e é claro, entender como é que vão funcionar as questões desse tipo de assunto, beleza? Então, vamos em diante aí. A primeira questão fala o seguinte, deixa eu dar uma avançada aqui, esse slide a gente já passou. Aqui, ó. Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, a respeito dos processos de transmissão de calor, considere 1. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para o outro, tendo como agentes os próprios fluidos. Olha aí que letra maravilhosa. Explicou tudo o que a gente precisa saber sobre convecção, tá bom? A convecção, o calor é transferido aí de um lugar para o outro, tendo como agente os próprios fluidos, né? Essa diferença de densidade existente entre os fluidos. Essa densidade existente entre os fluidos. Essa densidade é o que permite, né, você ter essa afirmativa 1 como verdadeira. Então, a gente já tira aqui letra D, que tinha só 2 e 3, e letra B, né, que fala aqui apenas do 2. A segunda questão fala o seguinte, a segunda afirmativa. Na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as partículas. Aí você tem perfeito o nosso gabarito, ou nossa alternativa, também tem essa situação aqui. A energia cinética é passada de um sistema para o outro, ou seja, você tem aqui uma partícula levando energia para outra, né? Uma propagação de cinética. Você tem uma segunda partícula que não estava tão agitada, mas com a energia que partiu da primeira, ó, chegando nela, ela começa a se agitar também. E aí você tem um sistema que vai vibrando, passando energia de um sistema para o outro, através de um fluxo de calor aí, gerado pela nossa querida lei de Fourier. Então, a 2 verdadeiro. 3. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Perfeito, aí também 3 verdadeiro. O tipo de fonte que a gente vai ter são ondas eletromagnéticas. Seria lá como o Sol, né, está aquecendo o nosso planeta. Ele emite uma série de ondas eletromagnéticas com o objetivo de chegar no nosso querido planetinha, né, para que ele possa se aquecer também. Sol, sempre gente boa com a gente aí, ajudando nós a ter vida, né? Lembrando que sem o Sol a gente não teria formação de vida no nosso planeta. Não como a gente conhece, né? Pode ser que a gente ache aí um outro tipo de vida. Então, nosso gabarito realmente seria a letra E. 1, 2 e 3. A Marilisa aí já acertando tudo, muito bem. Nosso gabarito aí, letra E. Tranquilos aí, afirmativas 1, 2 e 3. Beleza? Essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem, tá bom? Fala o seguinte. Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr. Uma questão que a gente até já fez aqui, né? Principalmente no verão. A preferência por roupas claras deve-se ao fato de elas... Aí eu vou pedir um minutinho para vocês conseguirem tentar a questão, tá bom? O que vocês marcariam? Então, galera, o que ele fala aí, ó? Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras. Tá, por que roupa clara, né?
não roupas escuras. Vamos lá. Existem, como eu falei para vocês, existe a luz branca, né? Você tem uma roupa clara. Você tem uma roupa escura. Lá da óptica, quando eu comecei a falar com vocês sobre cores, eu falei que a luz branca se dispersa, né, em várias cores. Mas depende do material que você está usando. Essa camisa que eu estou usando agora é uma camisa preta. Significa o quê? Que quando a luz bate nela, o material usa uma coisa chamada de absorção. O material absorve todas as cores. Então, o preto é quando o material absorve tudo, tá bom? Ele tem todas as cores pertencentes a ele. Do outro lado, você tem uma cor branca. A cor branca, ela reflete. Então, ele vai refletir, ele reflete, né, as cores aplicadas a ele. Beleza. Eu falei para vocês que luz nada mais é do que energia. Quantidade de energia que você se expõe, que você absorve e que você reflete. O preto é a junção de todas as cores. Então você está absorvendo toda aquela energia. Se está numa atividade ao ar livre, num dia quente, por exemplo, aquele material vai começar a esquentar. Isso pode levar a uma desidratação do seu corpo. Mais suor, a camisa pesa, você pode passar mal, né? Por causa da quantidade de calor que vai ter no seu sistema. Uma roupa mais clara, né? Como essa bata que a gente usa, ela vai bater a luz e vai refletir. Isso significa que aquele material não vai absorver tanto. Logo, tem uma sensação de você não ter tanto calor, né? Em geral. Então, vamos ler as alternativas. Letra A fala o seguinte: absorve menos radiação térmica do que as roupas escuras. Letra B. Reflete menos radiação térmica do que roupas escuras. Percebam que o errado da letra B é o menos, ó. Beleza? Marilisa aí. Olha aí o fato do menos, beleza? Eles refletem mais, reflete mais, ele reflete, quer refletir, não quer absorver nada. Letra C, absorve mais radiação térmica do que roupas escuras. Eles não absorvem mais, eles absorvem menos, tá bom? Ó, cuidado que na pergunta, ele pergunta sobre as roupas claras. Se fosse sobre as roupas escuras, a letra B, beleza, a letra B seria o gabarito. Porém, ele está falando sobre a letra ele está falando sobre as roupas claras, tá bom? Sobre as roupas claras. Letra D, impede a formação de correntes de convecção com maior facilidade que roupas escuras. A gente está falando de roupa, tecido. Tecido é sólido, a gente está falando de fluido. Então não é convecção. Bom? Letra E, favorecem condução de calor por apresentarem maior condutibilidade térmica do que roupas escuras. Eles não conduzem mais calor, pelo contrário, eles refletem mais. Não tem nada a ver com condutibilidade térmica, não. Então, nosso gabarito seria a letra A. Eles absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras, tá bom? A galera aí da Gurgueia, da colônia de Gurgueia, né? Já acertando em nosso gabarito, letra A. Cuidado que a letra B estaria certa se ele falasse sobre roupas escuras, não sobre roupas claras. Se a letra B fosse, refletem menos radiação térmica do que roupas claras. Aí sim seria nosso gabarito. Mas não, ele está falando sobre roupas claras, tá? Não sobre roupas escuras. Próxima questão é minha. Vamos lá. O que ele fala na questão? Então veja, o calor do sol nos mantém aquecidos, não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Eu adoro essa questão. Essa questão é muito linda. Porque que ele trabalha duas coisas. Ele trabalha o sol. Primeiro cidadão aí. Ele trabalha o sol. O segundo cidadão trabalha luvas. São dois aspectos totalmente diferentes, tá bom? São duas coisas totalmente diferentes ali dentro daquele meu sistema. Primeiro, o sol. A gente já falou sobre o sol. Ele quer saber, obviamente, né, os tipos de convecção, ou os tipos de propagação de calor que a gente tem. O sol é o mais fácil. O sol de cara é irradiação. Ah, Matheus, o sol ele não toca na gente, então não é condução. Isso. E o sol também não é fluido, então ele não é... Ah, muito bem. Beleza. Então, o sol de cara é irradiação, ou radiação térmica. Luva. Luva. É fácil. Ah, Matheus, é convecção, certeza. O que você vai entender quando você vê um material como esse? Primeiro, o que esse cara é feito? Luva, é líquida, é gasosa ou é sólida? Luva, deixa eu pensar. Luva, claro que é sólida. Se é sólido, qual é o tipo?
condução. Então, quando eu tenho condução, eu estou falando da luva. Então, irradiação e condução. Nosso gabarito é a letra E. Então, irradiação, né? Aqui ele fala sobre convecção e radiação. Então, nosso gabarito seria letra E, tá bom? Marilisa aí, tranquila, acertando letra E de é bem fácil, certo? A próxima eu vou deixar para vocês tentarem. Não faço como vocês fazem. Fala o seguinte, SCAR. Um recipiente cilíndrico de vidro tem área de base relativamente pequena, se comparada à sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. Então, você tem um recipiente cilíndrico aí, né? Pouco, base pequena, lotado de água. Foi isso que ele falou, né? Até sua borda. Tô ficando doido? Não, né? Contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda. Tá, ele botou até o quase, por quê? Porque se tiver uma água na borda, ele vai borbulhar e vai vazar, tá bom? Então você precisa deixar uma folga. Então deixa isso, o quase, né? O famoso quase. E é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. Letra A. Desculpa. A transmissão de calor por meio das moléculas de água durante seu aquecimento ocorre por... E aí, 1 minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, ó, você tem que ter cuidado com o que ele vai te perguntar. A galera da Seduc aí e a Marilisa marcando também letra D. Cuidado que são duas formas de condução de calor. Olha, cuidado, cuidado. Por quê? Porque às vezes a questão, ela quer te induzir ao erro. A questão, ela quer fazer com que você erre, tá bom? Existem elaboradores de questão que ficam pensando na pegadinha o dia inteiro antes de fazer a questão. Então, já levando aqui, né, nosso gabarito realmente é a letra D. Ambas as pessoas aí que mandaram o gabarito tá correto, letra D. Só que ele tem uma pegadinha, né? Qual é a pegadinha? Ele fala sobre... Ah, não. Desculpa, não é a letra D. Por quê? A pegadinha aí, ó. Apenas. Não, letra D mesmo, né? Quando ele fala apenas por. Por quê? Porque aqui dentro desse sistema, existem duas formas. Qual? Ele tem o seguinte, ó. Ele é colocado sobre a chama de um fogão. Isso é o quê? É o fogo por contato aquecendo esse cara. Então isso é o quê? Isso é condução. O fogo está conduzindo pela panela, né? E a panela, ela vai começar a esquentar aqui do lado também, ó. Levando calor pelo sistema. Boa, condução. Gabarito letra D mesmo. E convecção, apenas por condução e convecção. Eu li o apenas e aí eu pensei que ele só poderia marcar um, mas não, você pode marcar os dois, convecção e condução. O principal, convecção, sem dúvida. Se fosse para escolher um dos dois, você marca convecção. Por quê? A água que está aqui dentro vai entrar naquele negócio que a gente falou, né? Sobre ter a diferença de densidade. E aí o mais quente sobe, enquanto o mais frio desce. Beleza? Você tem o mais pesado e o mais quente. Aqui dentro,
você tem. Aqui dentro você tem esse sistema aí de como é que a gente fala? De diferença de densidade. Beleza. Mas o principal é convecção. Porém, você tem uma condução da chama do fogão com o fundo do recipiente cilíndrico, né? E aqui você tem uma convecção por causa da diferença de densidade gerada entre os sistemas. Diferença de densidade gerada entre os sistemas. Não pode ter radiação de forma alguma. Apenas por convecção? Não, porque tem condução. Apenas por condução? Não, porque tem convecção. Então, realmente, nosso gabarito seria a letra D, beleza? Letra D, perfeito. Apenas por condução e convecção. Eu, quando li a questão depois, eu vi esse apenas e me assustei. Pensei que poderia marcar apenas só um. Mas não, você pode marcar os dois aí, tranquilo. Nosso gabarito, letra D, tá bom? Essa é minha, vamos lá. Para preparar um bom churrasco, é uma arte. Em todas as famílias sempre existe um que se diz um bom churrasqueiro, né? Um bom no preparo. Algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de alumínio. O que a cara faz? Pega um isopor e aí já bota um alumínio dentro do isopor, né? Para conservar a carne ali, aquecida. A figura a seguir mostra um corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes em seu interior. Considerando o exposto, assina a alternativa correta que completa as lacunas na frase a seguir. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. O que é esse negócio adiabático, Matheus? Essa palavra é nova, que eu nunca vou falar. Recipiente adiabático, gente, é um recipiente onde você não tem troca de calor com o sistema. Ou seja, o ar frio que está fora não entra e o ar quente gerado pelas carnes quentes não sai. Então, você tem um sistema isolado. É isso que ele quer dizer. O isopor tenta facilitar ou impedir? Você tem um isopor. Ele quer impedir que você perca, né? Então, não é facilitar. A gente fica entre letra A e letra C. A troca de calor por meio de. E aí você tem o sistema de isopor. Ele vai impedir qual? E o alumínio tenta impedir o quê? Bom, o isopor, galera, impede que o alimento, né, esquente aquela situação por convecção. O isopor, ele não quer deixar, não é condução. O isopor, ele não quer deixar o ar frio entrar, nem o ar quente sair. Então, ele quer segurar essa diferença de densidade. O isopor tenta impedir a troca de calor por meio de convecção, e o alumínio tenta impedir como? O alumínio tenta impedir por irradiação, né? Porque o ar quente exercido ao sistema bate e volta. Fica ali dentro. O isopor, a caixa de isopor tampada, né? Impede ali o sistema por condução, né? Você teria ali um mau contato. O isopor, ele é um péssimo condutor, né? Ele é um péssimo condutor. Se ele é um péssimo condutor, significa dizer que ele tenta evitar essa perda por condução no meu sistema, né? Então, seria aí... Opa, eu marquei errado aqui, né? Era para ter cortado convecção. Então, ele tenta impedir por condução e o alumínio tenta impedir a irradiação. Nosso gabarito é realmente letra C. A galera da colônia do Gurgué aí acertando nosso gabarito, letra C. Beleza? Caixa do isopor tampada, sistema adiabático. O isopor é um péssimo condutor, então ele não tira a energia do sistema. E a irradiação gerada pelo sistema, você tem aí como o alumínio, né? O alumínio tenta segurar esse alimento quente dentro dele. De boas? Então, nosso gabarito seria letra C, impedir condução e radiação. Tranquilo? Próxima de vocês. Marque a alternativa a respeito dos processos de propagação de calor. Letra A. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meio. Letra B. O processo de radiação de calor ocorre somente no vácuo. Letra C. Convecção é o processo de propagação de calor que funciona o efeito das brisas marítimas.
Letra D, a condução térmica ocorre somente em líquidos. E letra E, a radiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio das ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. E aí, 1 minuto para você dizer qual letra você marcaria. Então, galera, quando você pega uma questão como essa, o que é que você vai fazer? Você vai ler cada afirmativa com cuidado, procurando a falha delas, tá bom? Com relação a esse sistema. Ana Flávia marcou a letra C, a Luane ficou com a letra E, a Maria Elisa preferiu não responder essa, mas tudo bem, a gente entende. Então vamos lá. A letra A fala o seguinte: o processo de propagação de calor por condução e convecção ocorre em todos os tipos de meio. Não. Convecção acontece só em fluidos e condução acontece só em sólidos. Então, quando ele fala todos os tipos de meio, tá falso. Letra A tá falso. Ana Vitória marcou a letra C. Então, vamos lá. Letra B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo. Ó, cuidado, a letra B tá falsa. Não é somente no vácuo. Você liga um fogo do seu fogão e você sente o calor. Uma churrasqueira também emite calor. Uma fogueira, uma lareira, todas elas acontecem e não é só no vácuo. Bom, a letra C foi o gabarito já da galera, então vou pular ela, vou para a letra D, para a gente cair entre a letra C e a letra E para ver quem ganha. Letra D. A condução térmica ocorre somente em líquidos. Falso, né? Justamente o contrário. Não acontece em líquidos, acontece em sólidos. E vamos ficar entre a letra C e a letra E, né? Letra C fala o seguinte: a convecção é o processo de propagação de calor que proporciona os efeitos das brisas marítimas. E a letra E fala o seguinte: a irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. Você não enxerga calor. O problema, Luane, é só o final. Ele fala sobre espectro visível. E o erro está aí, dentro dessa palavra espectro visível. Porque você não consegue enxergar o calor. Você olha para uma fogueira ali, ou para um fogo aceso, você sente, mas você não enxerga. Então é fora do espectro visível, tá bom? Você perguntar aí qual é a cor do calor. Não existe. Você não está conseguindo ver. Brisa marítmica a gente consegue explicar. Vamos lá. A brisa marítmica é gerada da seguinte forma. Na praia você tem areia. Na praia você tem areia e tem a água do mar. Os coeficientes das duas são muito diferentes uma da outra, beleza? Enquanto a areia esquenta e esfria rápido, a água é o contrário. Ela esquenta e esfria devagar. Então, quando você vai na praia 8 horinhas da manhã e tal, e pisa na areia, a areia já está quente. Mas a água está fria ainda, né? Porque passou a noite perdendo calor. E acontece o contrário quando você vai na noite. Você vai na praia 7 horinhas da noite, 6 horinhas da noite, a areia já está gelada, mas a água está quentinha. Por quê? Porque ela passou o dia recebendo calor. Então ela absorveu muito e vai demorar para perder, vai demorar a noite inteira. De dia, o ar que sai da areia é quente. Então o ar que sai da areia é quente. Então o ar que corre da areia, ele vai por baixo, porque ele é quente. E o ar que sai da água é frio. Então ele faz esse movimento, né, de ir por cima. Então eu teria esse movimento aí. Quando você faz isso na brisa marítima, desculpa, o contrário.
Quando você faz isso na brisa marítima, então ele tem essa situação. De dia, o ar quente, né, sai da areia, então ele vai subindo. De dia, o ar que sai da água, ele é frio, então ele vem por baixo. Então, de dia, a brisa marítima é mar-terra, mar-terra. E à noite é o contrário. O ar que sai da água é quente, porque ele passou a noite recebendo calor e vai perder agora. Então, o ar quente, ó, sai por cima. E o ar frio sai por baixo, que vem da areia. É por isso que o pescador, ele sai que horas? De dia ou de madrugada? De madrugada. Para aproveitar, ó, esse ar frio que vai empurrar ele em direção ao mar. Então, de noite, é terra-mar, terra-mar. Então, você teria essa situação. E ele volta no final do dia para aproveitar o vento, né, que está trazendo ele em direção ao continente. Se tu empinar uma pipa na praia, de dia, tu vai sempre ver que a pipa vai correr em direção ao mar. Porque o ar, tá bom, que sai da areia lá em cima, joga em direção ao mar. Então a pipa sempre vai estar voltada para o mar. Se tu fizer isso à noite, a pipa sempre vai estar voltada ao continente. Porque a água que sai e que espelha esse ar quente aí, corre por cima em direção ao continente. Então teria aí nosso gabarito sendo realmente letra C, tá bom? Convecção, fluido de ar, você tem aí duas densidades diferentes, explicando as brisas marítimas. Tranquilo? Essa questão é legal. Menino do Rio. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço. Coração de eterno flete, adoro te ver. Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto para Deus proteger-te. O Havaí seja aqui tudo que tu sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, toma esta canção como um beijo. A música acima é de Caetano, né? Interpretada por Babi Consuelo e foi composta em 1979. Logo na primeira fase, existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito do eriçamento dos pelos do corpo por causa de uma sensação de frio. Marque a alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. Essa questão é legal e eu quero que vocês tentem ela. Por isso eu vou pedir um minutinho para você tentar responder. Cana, Ana Vitória, Luane, Marilise, qual gabarito vocês marcariam? Então, ó, o que a galera marcou aí, ó? Já tem um gabarito, né? Todo mundo ficou com a letra E. Vamos ver o que aqui fala as letras, né? A letra A fala o seguinte: calor é energia térmica em trânsito e apenas transmitidos por meios materiais. Falso quando eu falo de meios materiais, não. Apenas, a palavra apenas é que lasca a letra A. Por quê? Porque quando ele fala isso, ele está dizendo que você só consegue transmitir calor quando você tem matéria. E o Sol faz justamente o contrário, né? Ele transmite quando não tem matéria. Letra B. A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o ambiente, por meio de um processo de convecção térmica. A sensação de frio é realmente provocada pela perda de calor do corpo, mas não por convecção térmica. Pelo contrário, né? Ela é formada por uma condução térmica. A convecção está fora.
Letra C foi gabarito, letra D também, então vamos falar aí as letras que foram gabaritos, né? Luane marcou letra C, as Anas marcaram letra E, Marilise também letra E, e a galera de colônia do Google é letra D. Então vamos lá. Letra C. O calor é a energia térmica em trânsito motivada pela igualdade de temperatura. Ó, só existe trânsito de calor quando você não tem igualdade, viu, Luane? Quando você não tem igualdade, aí você gera esse trânsito. Se é todo mundo igual, não tem por que tu sair de um lugar para o outro, beleza? Você não viaja querendo conhecer a mesma coisa que você já conhece. Você viaja quando você vai sair de uma região de cidade para ir para uma praia, ou para uma serra e tal. Você tem uma condição de conhecer coisa nova. Então, a igualdade não permite movimento, é o contrário. Letra D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. Cuidado, vácuo é ausência de matéria, não é convecção, é radiação que acontece no vácuo. E letra E. O calor que provoca arrepio, por ser entendido como calor perdido pelo corpo para uma pessoa, perfeito aí, tá bom? O cara tá perdendo calor, então ele tá sentindo frio, aquela sensação de arrepio, por meio de um processo de condução térmica. Bacana aí. Nosso gabarito realmente seria a letra A, é condução, porque é o contato, né, do corpo com o ar frio. Então, o corpo está perdendo por contato o ar frio. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso numa garrafa de água. Vamos supor, você pega uma garrafa de água bem gelada e põe ela em cima de uma mesa. Passa 2 minutos, a garrafa começa a suar. Foi a água que saiu de dentro da garrafa para fora? Não. Plástico é impermeável, tá bom? A água não atravessa plástico. Isso é impossível, tá bom? A água não atravessa plástico. O que foi que aconteceu? A garrafa está muito mais gelada que o ar ambiente, que o ar que a gente respira. Então o ar bate na garrafa e perde calor para a garrafa, tá bom? Perde calor. Então ele estava no estado gasoso, e esfriou. Quando ele esfria, ele vai para o estado líquido. Então, o ar que estava no ambiente bateu na garrafa e esfriou. Isso faz com que ele perca a temperatura, saia do estado gasoso e vá para o estado líquido. Então, aquela água que fica por fora da garrafa, quando ela está muito gelada, né, é justamente isso. É a perda de calor do ar quente para a garrafa. A garrafa esquenta, o líquido que está lá dentro vai esquentar, e o ar que está fora começa a condensar, né? Começa a ficar em formato de líquido, né? Sai do estado gasoso. Beleza? Próximo aí. Agora vamos falar de novo sobre completar essas frasezinhas. Essa é a minha, se fizer a passada, então vou fazer essa. Selecione a alternativa que supre as omissões de afirmações, as omissões das afirmações as seguintes. O calor do sol chega até nós por sol. Falou em sol, é radiação. Não tem nem o que pensar, pelo amor de Deus. Falou em sol, é radiação. Uma moeda bem polida fica do que uma moeda revestida de tinta preta, porque quando ambas são expostas ao sol. Bom, a moeda preta, ela vai absorver mais. Então, a moeda bem polida, ela fica menos. Tá bom? Uma moeda bem polida fica menos. Ela vai refletir mais. Ficamos de novo com letra A e letra C também, né? Você tem aí as mesmas letras, a gente não conseguiu tirar nada. E a terceira, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor de uma para outra se dá. Exemplo de propagação de calor de uma barra de ferro. Uma colher. Colher é sólido. Barra de ferro é sólida. Qual é o tipo? Condução. Se é condução, a gente tem letra C. Bom? Sol, radiação. O branco, o polido, é sempre menos do que o preto, né? Do que o escuro. E condução quando eu tenho um objeto sólido. Tem uma barra metálica. Se a barra metálica é sólida, nosso gabarito realmente seria letra C. Ok? Tá. Acho que a última de vocês é da gente falar sobre vaso de Dewar. Então vamos lá. Julga as afirmações a seguir. 1. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em diferença da virtude de temperatura entre eles. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Estão corretas quais? 1 minuto para vocês tentarem. Luane, vamos lá. Qual o gabarito que você marcaria, Luane? Vamos lá.
A galera de São Pedro marcou letra C. A galera do P6, né, Seduc, letra A. Marilisa marcou letra B. Muito bem, só os guerreiros online. Vamos ver aqui qual é o nosso gabarito. Nosso gabarito fala o seguinte. Julgue as afirmações a seguir. 1. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. A gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar que para existir essa diferença de temperatura, você precisa, essa transferência de calor, você precisa de uma diferença de temperatura. Você precisa sair de uma região para outra que lhe agrade. Então, a primeira é verdadeiro aí, tá bom? A gente já tira aí qual? Letra E, não é, e também não foi gabarito de ninguém, graças a Deus. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Convecção térmica é uma coisa que acontece, olha lá, o apenas é que mata. Na verdade, ele não acontece em sólido, né? Convecção térmica, desde o primeiro momento da aula eu falo, é uma característica exclusiva de fluido, bom? Característica exclusiva de fluido em geral. Terceira. Então, ó, a 2 não pode ser, né? Então a gente já tira o quê? Letra B não pode ser. Letra C também não pode ser. Ele quer as corretas. Ficamos com a letra A ou a letra D. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Perfeito. Irradiação não precisa de meio material. Você tem radiação vindo do Sol. O Sol é vácuo. Não existe, beleza? Então, nosso gabarito seria apenas 1 e 3, letra D. Tá bom? Não fique triste se você não chegou ao gabarito correto. É só questão de prática. Vamos estudar mais um pouquinho que daqui a pouco a gente acerta tudo. Não tem problema não. O importante é você errar aqui comigo para eu poder lhe explicar o que foi que você errou. Não tem problema. O negócio é errar na prova. Na prova não dá. Mas aqui a gente vai, ó. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. E pronto, você vai aprendendo, tá bom? Fique triste não. Vamos para cima, que ainda tem muita questão. Ok? Olha aí. A próxima fala o seguinte. Sobre os processos de propagação de calor, essa é a minha semana passada, né? Analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Cuidado quando você lê a questão. Se você lê muito rápido, você não vê essa palavra. Bom, existem alguns autores que deixam ali negrito. Eu não vejo necessidade de fazer isso. Mas tem autores que fazem essa parte de ficar em negrito ali. Quando eu falo a parte do incorreto, na parte de ser incorreto, tem que ficar atento no que você está fazendo. Porque se você pega uma parte muito rápida, se der a questão muito apressado, você vem na parte direto do correto. Aí você marca a letra A, porque geralmente as incorretas vão ficar na letra D ou letra C, né? Ou a letra E. Geralmente as primeiras são para pegar as galeras desatentas. Então vamos lá. Letra A. Letra A é convecção, é observada em líquidos e gases. Perfeito, são todos fluidos. A letra A é verdadeira, por ele que é incorreto. Letra B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Verdadeiro também. Opa! Calma aí. Ele falou condução de calor, não propagação de calor. A condução é um tipo de propagação que não acontece no vácuo. Por quê? Porque para ter condução, preciso ter toque físico. Para ter toque físico, eu tenho que ter matéria. Então, o vácuo ele não é um tipo de condução, né? Não pode acontecer. Letra B é nosso gabarito. É incorreto. Letra C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Verdadeiro, você não precisa ter a existência desse meio material. Letra C está verdadeira. Letra D. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro também. Letra E. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidades. Verdadeiro também. Letra E seria o nosso gabarito, tá bom? Desculpa, a letra B seria o nosso gabarito. Todas as outras alternativas estão corretíssimas aí dentro do nosso sistema, tá bom? A gente fala um pouquinho rapidinho sobre vaso de Dewar para terminar nossa aula aí, só para dar uma relembrada, né? O vaso de Dewar ou a garrafa térmica é um recipiente que tem por característica conservar temperaturas de líquidos colocados em seu interior por um bom tempo. Ele quer conservar a temperatura dos líquidos.
O vaso de Dewar, popularmente conhecido como garrafa térmica, é um recipiente que tem como objetivo dificultar a troca de calor. Olha aí, dificultar a troca de calor, não é anular, ok? Foi feito pelo escocês James Dewar, que era um químico, né? E ele tinha como função inicial conservar as soluções químicas. O que é importante do vaso de Dewar, galera? Que você entenda. Que cada parte dele tem um valor, uma condição específica. Você tem 3 partes: o vácuo entre as paredes, o vidro espelhado e a tampa isolante. Cada um tem sua função. A tampa isolante tem como função evitar convecção. Então, ela quer que você não faça convecção. Beleza? Ele quer tirar a convecção do sistema. O vácuo, ele quer tirar a condução. Então, o vácuo ele vai tirar a condução do sistema. E o vidro espelhado, ele vai tirar a radiação. Ele quer que você tire a radiação do sistema. Isso é que é o importante do vaso de Dewar. Bacana? Cada um evitando uma coisa. Galerinha, queria agradecer a companhia de vocês, né? Um prazer inenarrável estar com vocês aqui, com essas autarquias nessa noite de sexta-feira. Bacana? Agradecer vocês pela companhia que a gente teve ao longo da noite. Desejar a todos um bom fim de semana. Eu sei que já estão cansados, mas tem algumas aulinhas ainda para vocês, só para vocês não perderem o gás, tá bom? Na próxima semana a gente volta com mais questões, para a gente treinar mais, tá bom? Se você não acertou todas as questões que você queria, dá uma revisada na aula, dá uma estudada. Próxima semana a gente faz mais questões. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem de agora em diante, tá bom? Então, agradecer a vocês, desejar um bom fim de semana, um bom resto de noite aí, boas aulas vocês vão ter daqui para frente. Até a próxima semana e tchau!